Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós hoje vamos começar a falar sobre a sintaxe. O que é a sintaxe? Nós já estamos nela, só para lembrar. Estamos na sintaxe desde o começo do ano e ela é dividida em várias etapas. Nós trabalhamos a transitividade verbal, nós trabalhamos as regências, né, na aula passada, os complementos. Então, tudo que nós estamos vendo no 8º ano é essa transição. Então, eu sempre gosto de lembrar o meu aluno de que quando você estava no 6º ano e no 7º ano, você estava na casa da morfologia. Você deveria, né, dominar todas as classes de palavras. O que é verbo, o que é substantivo, o que é artigo, o que é pronome. Você chegou no 8º. No 8º, você tem que agora tirar essas palavras, né, que estão lá na morfologia e trazê-las para a casa da sintaxe, onde ela ganha um novo nome. Eu sempre gosto de ensinar assim, é como você era uma criança, né, até o seu 7º ano. E agora que você está indo do 8º para o 9º, você está na adolescência. Então pega essa transição aí e traga para a língua portuguesa as palavras. É a mesma regra. Aquela palavra que era substantivo passou a ser sujeito. Aquela palavra que era um verbo é um predicado. Aquela palavra que era um adjetivo é um adjunto adnominal. Aquela palavra que era um advérbio é um adjunto adverbial. Então, você está fazendo isso, você está pegando palavras de lá da morfologia e caminhando para a sintaxe. Fizemos um bom caminho até agora. E hoje? Hoje nós vamos começar a trabalhar com períodos. O que é um período? Já falamos sobre isso, professora? Já falamos. Só que agora, como eu disse, a gente vai cada vez quebrando mais, né? Cada vez a gente vai fatiando mais estas sintaxe. A sintaxe a gente vai fatiando. Professora, não está entendendo? Vamos entender então. O que vem a ser um período? Então, o nosso conteúdo de hoje, ele está contemplado em período composto por coordenação. Tá, primeiro vamos para o entendimento do que é um período. Um período é uma oração. O que é oração? Ah, tá, não sabe o que é oração? Volta lá no começo do ano, vá olhar o seu livro, vá assistir as videoaulas, mas eu vou te ajudar porque eu sou boazinha. Então, eu vou dizer para você que período é uma oração, que é uma frase, mas com verbo, pessoal. Com verbo, tá? Gravem isso. Período é sempre uma oração com verbo. E ensinei para vocês também que existem dois tipos de períodos. O período simples, que é aquele da oração absoluta, né? Eu, quando estudava, a minha professora falava assim, faça uma oração absoluta. Então, ficou. O que é uma oração absoluta? Só tem um verbo ou uma locução verbal, onde eu expresso uma ação do sujeito. É isso, período simples. Coloquei um exemplo aqui, ó. O aluno leu o texto. Então, eu tenho um período simples, eu tenho uma oração absoluta, porque na minha frase, na minha oração, eu tenho um verbo apenas. Então, qual é a ação que esse meu aluno realizou? Ler. Ele leu o texto. Como eu classifico esta oração? Ela é uma oração de um período simples. Por que é um período simples? Porque possui apenas um verbo. Isso aqui eu acho que todo mundo já viu, já sabe, mas estou recordando porque faz parte do nosso conteúdo aqui. Depois, né, se eu tenho um período simples, eu tenho o período composto. O que vem a ser um período composto? Um período composto é quando a minha oração, ela possui 2 ou mais verbos, ou mais orações. Porque a gente sabe que cada oração é um verbo. Então, eu coloquei período composto por coordenação. Bom, então, nós já vimos o que é período? Já sabemos que o período pode ser simples ou pode ser composto? Já. Se o meu período for composto,
ele é chamado de período composto por coordenação quando a gente tem orações independentes. Como assim? É quando eu escrevo uma frase, ou eu falo, e as duas ações, elas não dependem uma da outra para acontecer. Elas são uma consequência da outra. Não tem uma precisando da outra, mas uma acontece e a outra acontece em seguida e assim vão se desencadeando ações. Então aqui, fiquem comigo aqui, ó. O aluno leu o texto. Presta atenção, volta aqui. Como que é o nome desse aqui? Período simples, porque tem um verbo. Agora vem para cá. O aluno leu o texto e resolveu os exercícios. Quantas ações ele tinha feito no período simples? Uma ação só, então é simples. Quantas ações o meu aluno fez aqui nesse exemplo? Ele leu o texto, a ação de ler, e depois resolveu os exercícios. Vejam só, um verbo, dois verbos. Então, aqui eu tenho um período composto, certo? Então, eu já tenho aqui a minha análise sintática de período. Esse é simples, porque tem só um verbo, e esse é composto, porque tem dois. Tá, e agora, por que a professora colocou isso aqui, ó? Coordenação. Fácil, fácil, fácil. Olha só, o aluno fez uma ação de ler. Essa ação de ler, ela é independente da resolução dos exercícios ou ele só vai ler se ele resolver o exercício? Não, eu posso simplesmente colocar o aluno lê o texto. Pronto, como eu fiz no simples. O aluno resolveu os exercícios. Pronto, também tem uma oração absoluta. Mas como eu juntei, presta atenção aqui, eu juntei. Se eu coloquei as duas orações juntas, eu usei uma conjunção para juntar as duas orações. Então, vejam só, o aluno leu o texto, eu podia simplesmente retirar essa conjunção e colocar um ponto, uma vírgula. Mas eu fiz questão de deixar a conjunção aqui. Quando eu fiz isso, eu formei duas orações, eu juntei as duas orações que expressam ações independentes. Então, este período, ele é composto por coordenação. O que é coordenação? Coordenar é quando uma está diante da outra, mas não precisa dela, tá bom? Certo? E aí eu coloquei ali, né, o período composto por coordenação, ele então será formado por dois tipos de orações. Ele pode ser formado por orações assindéticas. O que é isso? Esse a, ele significa não há de haver, né, conjunções. Já faço para vocês entenderem melhor. Então, quando eu digo assim, ó, o meu período, ele é formado por orações assindéticas. Eu vou aproveitar e já vou colocar aqui do lado. Vou fazendo aqui que eu acho que o raciocínio da gente vai funcionar melhor se vocês olharem a explicação escritinha aqui. Então, olha lá. Vou fazer aqui o meu período composto por orações assindéticas. Olha só. Leu o livro. Vamos continuar naquele raciocínio ali do... Então, ó, o aluno... Vou pegar um giz aqui. Leu o texto, vírgula, resolveu os exercícios, vírgula, descansou. Então, só colocar os verbos aqui destacados para vocês entenderem, né? Resolveu, descansou. Então, vejam, eu tenho aqui um período composto, primeiro
Eu tenho que entender. É composto por quê mesmo? Porque ele possui 1, 2, 3 verbos. Ler, resolver, descansar. Ele fez então 3 ações. Estas 3 ações do meu aluno, elas são independentes. Professora, como é que é isso? Significa que ele leu o texto, eu posso colocar um ponto final nessa frase sem problemas. Mas eu coloquei vírgula porque eu quero continuar a minha ideia. Resolveu os exercícios, vírgula, outra ação. E descansou, outra ação. Quando eu tenho uma estrutura, né, assim, de um período assim, eu vou chamar essa oração, tá? Tudo isso aqui, então, é uma oração. Vamos por partes. Opa! Tudo isso é uma oração. Se é uma oração, tudo isso é um período. Se é um período, eu vou classificar ele em simples ou composto. Eu já sei que é composto porque tem 3 verbos ali. Então, ele é um período composto. Qual que é o próximo passo? E é isso que eu estou ensinando hoje. O próximo passo é saber se ele é composto por coordenação, né? Então, ela é uma oração, um período composto por coordenação. Por quê, professora? Porque as orações são independentes. Eu posso, como eu falei, vou voltar. Então, é um período composto por coordenação. Por que é um período composto por coordenação? Porque você poderia pontuar, meus amores, você poderia fazer assim, ó, ponto. Claro que daí você deveria colocar um maiúsculo aqui, tá? Não vai deixar, depois do ponto, sempre a gente coloca ali. Vejam, ó, sem prejuízo de informação. O aluno leu o texto, ponto. Resolveu os exercícios, ponto. Descansou. Então, aqui eu tenho uma estrutura de orações que são independentes. Esta não precisa desta, que não precisa desta. É lógico que você vai falar assim, professor, fica esquisito escrever um texto assim, descansou. Eu não estou falando para você que você tem que escrever separado. Eu só estou mostrando e explicando o motivo de ser coordenação. Que estas orações, elas são independentes, trazem informações independentes. Tá. Quando acontece das orações estarem separadas, né? Voltando aqui, com vírgulas, tá? Eita, não é esse. Quando a oração, ela está separada, as orações são intercaladas, separadas com vírgulas, nós vamos chamar então de período composto, porque tem mais de uma oração, por coordenação, e as orações desse texto são chamadas de assindéticas, certo? Então tá, então ele é um período composto por coordenação de orações assindéticas. Significa que eu não usei nenhuma conjunção para unir as orações, mas eu usei uma vírgula, tá? Então, o que é uma oração assindética no período composto por coordenação? É quando você usa vírgula no lugar da conjunção. Professora, tá certo? A gente pode ficar usando um monte de vírgula? Não, eu não disse isso. Eu só estou explicando para você que existe essa possibilidade, mas que no texto você faz uso tanto desta oração quanto da outra que eu vou explicar para você. Então ali, ó, nós vamos então para as orações sindéticas. Vou usar esse espaço do quadro aqui para você comparar as duas e entender melhor como funciona essa classificação. Então agora eu vou colocar aqui, ó, de novo para o aluno, né? Então, olha lá, o aluno leu o texto, e resolveu os
exercícios e descansou. Ficou um pouco, não ficou muito legal esse e aqui, mas é só para eu explicar para vocês, tá? Eu poderia colocar o máximo, mas eu quero mostrar para vocês como funciona essa classificação de sindética, né? Então, por exemplo, aqui caberia uma vírgula, ficaria muito melhor a vírgula do que o E. Mas como eu quero deixar claro para vocês a questão das sindéticas, eu vou usar o ele. Pode, prof? Melhor não, tá? Então, veja lá. O que aconteceu aqui? Qual é a diferença que eu noto, que eu percebo desta oração para esta aqui? Qual é? Então, no meu período composto por coordenação, eu vou observar, aqui eu tenho uso de vírgulas, aqui eu tenho uso de conjunções. Então, este período é um período composto por coordenação de orações assindéticas. E aqui? Aqui não. Aqui eu tenho um período, esse giz não tá legal, período, composto, porque tem mais de um verbo, por coordenação, porque elas estão independentes, como eu já disse, por coordenação de orações sindéticas. Por quê? Porque as minhas orações foram unidas, né? Eu uni as minhas orações com conjunção. Então, olha só, o período composto, vou apagar isso aqui. O período composto por coordenação, ele pode ser formado por orações assindéticas, não há conjunções, mas vírgulas. E sindéticas quando eu tenho conjunções. Vocês estudaram conjunções com a professora. E agora a gente vai então caminhar para essa classificação. Então, resumindo, nós temos então período composto por coordenação, é um período formado por orações com conjunção ou sem a conjunção. Se não tem conjunção, eu vou chamar de assindéticas. Se houver conjunções, sindéticas. Tá, qual que é o próximo passo? Classificar, pessoal. Agora a gente entra para a parte de classificação dos períodos. Então, para eu entender melhor as conjunções, eu vou voltar, né, esse conteúdo rapidinho com vocês, para vocês lembrarem o que são conjunções, senão vamos ter que caminhar muito, né? E vocês já vão lembrar das conjunções. Então, vamos lá. As conjunções. As conjunções, elas são palavrinhas que unem orações. Então, você tem lá as conjunções. Nós estudamos isso ano passado, vocês lembram? Aditiva, e, nem. Nós temos as adversativas, mas, porém, contudo. Nós temos as alternativas, que são ou, ora, já, né? Que a gente usa. Nós temos as explicativas, que são porque junto. Lembram dessa regra do porquê? Que se é junto, está sendo utilizado para explicar e é uma conjunção. O porquê, ele tem que ser usado junto na explicação
que aqui ele forma uma única palavra. E lá quando você pergunta, tem que ser separado, porque você está usando duas classes diferentes. Eu já falei para vocês, né? Então, o porquê, o pois, o por isso, são conjunções explicativas. E aqui eu tenho as conclusivas. Logo, então, mais, vamos lembrar, portanto, então vejam, a prof colocou aqui para vocês a base do nosso conteúdo. Se você tiver alguma dificuldade, se você não aprendeu estas conjunções, você vai ter dificuldades em continuar neste nosso conteúdo. Então, a minha sugestão é, vá até a nossa aula de conjunções, faça uma revisão sobre as conjunções coordenativas para você poder entrar no nosso conteúdo. Por isso que eu dei uma lembradinha aqui com vocês. Lembrando que o nome delas são coordenativas. Ou seja, elas unem orações independentes. Olha só. Agora eu vou fazer aqui para vocês um exercício. Que exercício é esse? Vamos unir e classificar as orações do período composto por coordenação. Então vamos lá. Como vai ser o nosso título? Unir as orações e classificar. Né, o período composto por coordenação. Então, o meu objetivo é fazer com que você aprenda a classificar as orações do período composto por coordenação. Como que vai ser, então? Vai ficar assim, ó. Eu vou colocar a oração e nós vamos unir, então, ó. Foi ao mercado e aí, na mesma frase, eu vou aproveitar o espaço ali. Trouxe pão. Tá, vejam só, calma lá, a gente já... Né, outra. Comprou pão. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos perceber que estas orações, elas são marcadas por ponto. Então, eu tenho aqui orações absolutas e eu vou unir essas orações absolutas, estes períodos simples, e vou classificar este período depois de unir, certo? Então, eu vou transformar o período simples, os dois, em composto. Então, presta atenção. Foi ao mercado, ponto. Foi ao mercado, uma ação. Trouxe pão, ponto. Então, agora o que eu estou fazendo? Eu vou começar, né, a desdobrar a minha informação usando uma conjunção. Então, foi ao mercado, retira o ponto. Foi ao mercado e trouxe pão. Presta atenção. Eu vou agora observar qual foi a conjunção que eu utilizei para unir estes dois períodos simples. Então, aqui, vamos lá. Agora, isso aqui é um período simples ou é um período composto? Não, agora isso aqui é um período composto.
Tá, então é um período composto. Por coordenação. Por coordenação. Tá. E eu vou classificar aquele período composto por coordenação, a minha oração. Então, aquela minha oração foi ao mercado e trouxe pão. Onde eu encontro a conjunção E? Na aditiva. Então, vai ser uma oração coordenada aditiva. Ah, professor, não estou entendendo nada. Vamos devagar. Você está juntando duas orações. Você está fazendo um período composto. E o seu período composto é uma oração, meu amor. É uma oração composta. Essa tua oração vai receber um nome. E esse nome vai depender da conjunção que você utilizar para unir as duas. Entenderam? Então, olha lá. Comprou pão, esqueceu o leite. Será que dá certo eu colocar, vocês lembram no sétimo, da ideia de adição de ações, a primeira e a segunda, tá somando ou tá contrariando, né? Está sendo adversativa ali. Então, eu vou pegar agora, ó, comprou pão, vou colocar aqui esse ponto, retira o ponto, retira, coloca uma vírgula, porque toda vez que a gente usar essa conjunção mas, né? Mas, esqueceu o leite. Agora, eu vou avaliar a minha conjunção. A minha conjunção é mas. E o meu mas é adversativo. Então, o que eu fiz lá? Eu tenho, então, uma oração coordenada adversativa, certo? Então, o que a gente está estudando? Nós estamos estudando períodos compostos e dando nome para a oração do período composto. E esse nome, ele vai depender da conjunção que unir as orações. Entendido? Então, agora vamos lá. Traga pão, traga bolo. Seu pai vai à panificadora, sua mãe diz assim, traga alguma coisa para nós comermos, né? O que eu posso trazer? Traga pão ou traga bolo. Veja, a sua mãe, ela vai dar para o seu pai uma opção, uma alternativa. Se ele tem alternativa, então ele vai poder escolher traga pão ou traga bolo. Vocês prestaram atenção? O que eu estou fazendo? Retirando os pontos e colocando conjunções. Dependendo da conjunção que eu coloco, é a classificação que eu dou. Então, aqui, agora que você já sabe que trata-se de um período composto, você vai classificar a oração do período composto. Então, essa aqui, ó, é uma oração coordenada, porque pertence ao período composto por coordenação aditiva, porque a tua oração tem uma conjunção aditiva. E essa? Essa vai ser uma oração coordenada. Qual é a conjunção que você usou? Adversativa. Então, vai ser chamada de adversativa. Tá? E essa, eu usei uma conjunção alternativa. Então, ela vai ser chamada de oração coordenada, né? Por causa do período composto de coordenação. Vou abreviar aqui, tá, pessoal? Coordenada alternativa, porque eu usei uma conjunção alternativa, tá? Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que a minha conjunção dá nome para a oração, certo? Tá, então agora vamos continuar, vou continuar desse lado aqui para aproveitar as orações, as conjunções que estão ali, tá bom? Para nós podermos encontrá-las. Então, eu vou passar uma linha e vou continuar com os meus exemplos aqui, ó. D. Então, vamos lá. Agora a gente tem que falar sobre a explicativa. Ó. Trouxe pão. Vamos continuar no raciocínio ali, né? Trouxe pão, não tinha bolo. O que eu vou fazer? Eu tenho, então, de novo, duas orações independentes.
vou unir as duas, vou transformar num período composto por coordenação e vou tirar o ponto. Trouxe pão, vírgula, porque não tinha bolo. Vamos diminuir esse, né? Que a gente agora já está com a minúscula. Não tinha bolo. Se eu utilizei um porquê para explicar, a minha oração será chamada de oração. Deixa eu só escrever aqui mais para cima. Minha oração coordenada explicativa. Porque eu expliquei, né? Eu usei uma conjunção explicativa para unir as duas, certo? E agora a gente vai para outra, que é a conclusiva. Então, olha lá, vou concluir agora. Foi ao mercado, trouxe pão e bolo. Vamos retirar isso aqui? Retira o ponto. Sempre cuidem. Foi ao mercado, logo, né? Vou usar uma conclusiva. Trouxe pão e bolo. Portanto, trouxe pão e bolo. Claro, pode ser outra coisa. Eu estou usando o mesmo exemplo da anterior, só para você raciocinar. Então, amores, essa oração será chamada de oração coordenada conclusiva. Certo? Então, o que eu estou aprendendo hoje? Eu estou aprendendo sobre período composto. Eu estou aprendendo que o período composto, ele será composto por mais de uma oração que serão unidas por conjunções ou unidas com vírgulas. Quando eu faço a união com vírgulas, assindéticas. Quando eu faço a união com conjunções, sindéticas. Cada conjunção expressa uma ideia. E a minha oração ganhará este nome desta ideia na sua classificação. Bem fácil, pessoal, bem tranquilo. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dividir o quadro, vou colocar uma de cada para você perceber num todo como é que isso funciona, né? Na hora de resolver, então. E outra coisa, por que você faz esse estudo? À toa? Não. Você faz isso porque na hora que você for escrever a sua produção de texto, fazer os seus textos, você precisa saber escolher a conjunção adequada àquela ideia, né? Então, a gente tem aqui, ó, a gente vai trabalhar agora com a questão das ideias. Então, eu tenho 5 ideias. Quais são as ideias? A ideia de aditiva, que é soma, a soma de ideias, tá? A ideia de adversativa, que é a ideia de oposição de ideias. Que a ideia de oposição de ideias é boa, né? Depois eu tenho alternativas, que é quando você dá escolha, né? Quando você tem a opção de escolha. Depois eu tenho as explicativas, que dá a ideia de, não tem o que fazer aqui, né? Explicar. E as conclusivas, que é quando você conclui a ideia. Então, dentro de um texto, você vai passar por todas essas conjunções, tá? Então, vamos lá. Aditiva, ideia de soma. Adversativa, ideia de oposição ou contrariedade. A alternativa, a ideia de escolha. A explicativa, a ideia da explicação, explicar. E a conclusiva, conclui. Então, vamos lá.
Ó, vou tentar aqui fazer um texto para vocês entenderem, ó. Eu fui, meu Deus, esse tá horrível. Eu fui ao mercado e encontrei minha vizinha. Daí aqui, ó, eu vou continuar. Mas... Então, eu vou pôr uma vírgula antes, porque eu tô continuando, para você entender o texto. Eu tô fazendo um texto aqui para você entender. Mas não falei com ela. Ou com ela. Ponto, né? Então, vamos lá. Não falei com ela. Vou pôr aqui uma vírgula. Ou não, ou melhor, não tive tempo, ou não tive tempo, daí eu vou colocar aqui, vírgula de novo, tô usando só para você entender, porque eu estava atrasada para o trabalho. Vírgula. Então, apenas acenei para ela. Olha aí, pessoal, eu fiz um texto e dividi para você a classificação certinha. Acho que vai ficar bem tranquilinho. Então, aqui nós temos um longo período composto por coordenação. E dentro do meu período composto por coordenação, eu tenho as minhas conjunções. Eu acho que assim é tranquilo. Vou fazer das duas formas, fragmentado e depois junto. Ó, eu fui ao mercado e encontrei minha vizinha. Como é que é o nome dessa oração? Oração do período composto por coordenação aditiva. Essa é uma oração aditiva. Mas não falei com ela. Esta é uma oração adversativa. Ou melhor, não tive tempo, né? Ou melhor, estou aqui fazendo a minha escolha. Então, eu não tive tempo, escolhi, não tinha tempo. Então, aqui eu tenho uma alternativa. Porque eu estava atrasada para o trabalho. Estou explicando o meu motivo. Então, eu tenho uma oração coordenada explicativa. Então, apenas acenei para ela. Aqui eu tenho a conclusiva. Viram que tranquilo? Então, cada oração, ela vai receber uma nomenclatura. Estas aqui são as orações coordenadas. Então, vamos colocar o nome aqui, ó. Essas são as orações coordenadas, né? Coordenadas, que são chamadas de orações coordenadas. Podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas ou conclusivas. E vejam, dentro de um texto eu fiz todas elas. Eu posso usar todas ao mesmo tempo e posso também fazer fragmentado. Eu posso usar só uma e colocar ponto. Por exemplo, aqui, ó. Eu fui ao mercado e encontrei minha vizinha. Ponto. Fiz uma oração. Então, aqui nós temos a classificação. Isso aqui para vocês é uma tabela de classificação, tá? E por último, para a gente encerrar agora, vocês vão entendendo e eu vou fazer independentes as orações para você poder estudar em casa e perceber então como é que funciona aqui. Então, eu vou fazer essa aqui para vocês, ó. Eu tenho
um cachorro e... Ixi, tá aqui, tá ruim. E ganhei um gato. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, não esqueçam na hora de fazer a sua análise e de fazer as suas orações, é que tem que ter sempre dois verbos. Então, ó, eu tenho um cachorro, essa é a minha primeira oração. E ganhei, outro verbo, ó, verbo, verbo, dois verbos. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada aditiva, porque a minha conjunção é aditiva. Próximo. Meu Deus, esse giz está muito ruinzinho. Vamos lá. Tá úmido, né, gente? Quando fica úmido, eu tenho um cachorro, vírgula, mas não tenho gato. Então, aqui eu fiz uma oração coordenada adversativa, porque a minha conjunção é adversativa, aqui é aditiva. Vamos pro próximo. Ou eu adoto, né, um cachorro, ou eu adoto um gato. Aqui eu tenho a opção de escolha, então eu vou chamar essa minha oração de alternativa, porque eu tenho a alternativa de adotar um cachorro ou um gato. E aqui vamos explicar. Então, aqui eu coloquei, eu vou adotar um cachorro porque eu tenho alergia. Então, aqui eu expliquei o meu motivo. Logo, a minha oração será chamada de oração coordenada explicativa. E vamos para a conclusiva aqui. Eu tenho um cachorro. Portanto, não adotarei um gato. Certo, amores? Então, olha só. Esse aqui foi o nosso conteúdo de período composto por coordenação. No período composto por coordenação, você tem opções de vírgulas e conjunções. Se você encontrar o seu período composto marcado por vírgulas, você irá marcar o seu período, classificar como orações assindéticas. Se o seu período ele for marcado, se ele for unido, né, unificado com conjunções, você irá classificar o seu período composto por coordenação de acordo com a conjunção que está fazendo esse elo de ligação. Então, as conjunções, elas são as palavrinhas que trarão a classificação para a sua oração. Cuide, observe as suas conjunções na hora de fazer a classificação dos seus períodos. Existem duas conjunções que a professora explicou para você no 7º, eu vou só dar uma recordadinha com vocês. São essas duas bonitas aqui, que elas merecem toda a atenção. Vou colocar aqui do ladinho, ó. É a conjunção
e é a conjunção mas. Essas duas conjunções, elas podem mudar de classificação, dependendo da ideia que a pessoa quer passar no seu texto. Como assim? Por exemplo, você vai olhar aqui na adversativa. Você pode ter um E aqui. Ele não é somente aditivo. Você pode colocar assim, ó, eu tenho vontade de fazer algo e não consigo. Opa, e não consigo? Pode ser substituído, mas não consigo? Pode. Se acontecer isso, você vai ter esse E com o valor de adversativa, de oposição. E o mas é outra situação, mas também significa soma de ideias. Então cuide, né? Pegue o seu livro, dê uma olhada e estude bastante, porque esse conteúdo ele é essencial nas suas redações, nas suas produções de textos. Você pode ou não ser eliminado em uma redação de Enem, caso você não faça um bom uso deste conteúdo. Ele é base para texto, tá? Então veja agora como é que a gente faz no Enem. Vou dar uma brincadinha com vocês, ó. Entendam que isso aqui é a minha introdução. Isso aqui é o meu desenvolvimento. E essa aqui é a minha conclusão. Isso aqui seria o básico, é o básico de uma duas na introdução, dessas duas no seu desenvolvimento e essa aqui na tua conclusão. Tá bom, meus queridos? É isso. Por hoje encerramos e bons estudos. Façam as tarefas e assistam essa videoaula para você ficar bem antenado e resolver seus exercícios, tá bom? Um grande abraço!